Se você tem curiosidade ou pretende dar os primeiros passos no FreeCAD, este vídeo pode ser interessante. Eu pretendo apresentar algumas ferramentas que o programa oferece e que podem tornar os seus projetos dentro do FreeCAD um tanto mais práticos. Para ilustrar o que eu vou falar, eu irei usar este projeto de sistema fotovoltaico, que é o mesmo que eu utilizei para fazer uma animação recentemente. Antes de começar com tudo, eu já antecipo que o FreeCAD não é um software pronto. Ele está ainda em etapa de desenvolvimento. A consequência disso é que ele pode apresentar alguns comportamentos estranhos de vez em quando. Dito isto, podemos começar. Muito bem, então vamos supor que você queira fazer aqui um projeto de um sistema fotovoltaico, tá? E você vai ver que essa conversa que a gente vai ter aqui vai ser aplicável em vários outros tipos de projetos. Então, primeiro de tudo, eu recomendo você ter uma biblioteca 3D com todos os elementos desse seu sistema fotovoltaico. Então eu preparei uma biblioteca aqui para mim e eu separei alguns destes elementos tridimensionais. Certo? Aqui a gente tem este conector aqui, mecânico. Temos o perfil, né, que é o trilho, onde vão ser posicionados os módulos fotovoltaicos. Temos aqui um inversor, um genérico, certo? Um par de módulos fotovoltaicos, coisa simples mesmo. E esse gancho, né, que é para fazer a fixação da estrutura sobre os caibros, tá certo? Então você deixa preparada já uma biblioteca aqui e você seleciona quais são aqueles elementos, aqueles objetos que você vai precisar neste seu projeto. E aí você simplesmente vai copiar este desenho e vai colar na sua página principal, aqui que vai estar em branco, né? Uma vez copiados todos os elementos do seu sistema, eu recomendo, antes de você começar a posicionar todo mundo, você deve adicionar atributos ou propriedades a esses elementos. Para fazer isto, você vai encontrar este elemento aqui na chamada árvore, que é este painel aqui, onde tem todos os objetos. Você acha esse objeto, por exemplo, o módulo fotovoltaico, clica nele e vem aqui com o botão direito adicionar propriedade. Daí ele abre essa caixinha aqui, você bota um nome qualquer, pode ser qualquer coisa, e aperta OK. Tá certo? E aí ele vai criar uma propriedade aqui nessa lista de atributos desse seu objeto. Eu já criei aqui, então eu vou só mostrar, por exemplo, eu tenho aqui o custo unitário, tá certo? É uma propriedade que eu adicionei aqui nos elementos do meu sistema fotovoltaico e no caso do módulo fotovoltaico, na época estava nesse preço aqui, R$ 880,65. Tá, você pode botar quantos atributos você quiser. E o FreeCAD já vem com alguns já pré-definidos, né? Você pode utilizar aí à vontade. Tá? E você faz isso para todos os objetos deste seu projeto. Só depois de você colocar esses custos e esses atributos todos é que você deve começar de fato a fazer o desenho e posicionar os objetos todos lá no desenho. Uma vez selecionados e copiados todos os elementos do sistema fotovoltaico, adicionadas todas as devidas propriedades, incluindo aqui o preço de cada unidade, bem como realizados os posicionamentos e o desenho propriamente dito do projeto, uma funcionalidade útil que você pode implementar é esta aqui, ó, uma macro, que é basicamente um código que você pode construir e colocar o FreeCAD para executar automaticamente. No caso aqui, eu tenho uma macro específica que eu quero mostrar, que é esta aqui,
que ela vai basicamente coletar os custos unitários de cada elemento do meu sistema fotovoltaico e vai retornar numa lista. Então, para fazer essa macro rodar, basta eu selecionar ela aqui e clicar em executar. Então, ele deve ter criado aqui para mim uma lista chamada orçamento. Tá? Basicamente uma tabelinha com cada elemento do sistema. Tem uma breve descrição e o custo em reais. Então, agora que você tem uma lista, você pode exportá-la para algum arquivo de texto e fazer algum uso prático dela. Eu vou ilustrar isso daqui. Para exportar essa lista para um arquivo de texto, você tem que certificar que está nesta bancada chamada Spreadsheet, certo? E aí você vem em exportar a folha de cálculo. Escolhe aqui a pasta e coloca o nome do arquivo. Eu vou chamar de orçamento. .txt. E pronto. Agora que você tem uma lista com todos os custos, você pode preparar algumas automações com ela. Como, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Aqui eu fiz em Excel, né? Você pode fazer em qualquer outra plataforma, pode fazer em Python ou qualquer outra linguagem de programação que você queira. Se eu quiser aqui utilizar aquelas informações, eu clico em criar novo relatório, escolho aqui uma das opções, né, de engenheiro responsável, e aqui eu tenho algumas coisas, algumas funções. O objetivo deste programa é criar um documento com o orçamento daqueles materiais todos lá que a gente viu, só que de uma forma um pouco mais organizada, né? Então eu tenho, por exemplo, esta aba em branco e eu vou puxar as informações daquela minha lista para cá. Para isso eu venho em importar dados. Agora os dados estão todos aqui naquela tabela com o nome, né, dos itens, o custo e também a descrição de cada coisa aqui. Eu sei que muitas vezes o kit fotovoltaico vem completo, né? Vem lá os trilhos, vem os módulos, o microinversor, as porcas, os parafusos, etc. E isso vem como um produto único, né? Que você vai pagar um único preço e vai obter todos aqueles itens lá. Mas aqui, para fins de ilustração, acho que fica mais completinho se eu colocar dessa forma aqui mesmo, cada item individualizado, tá? Conforme você está vendo aqui. Tem conector, tem parafuso, porca, tem mais parafuso, tem módulo fotovoltaico e por aí vai. Tá, aí eu posso dar aquela revisada, né? Aqui na página, se está tudo certinho. Se estiver tudo certo, eu volto lá para o início e clico em gerar um relatório. Aí ele me abre este formulário aqui. Eu coloco as informações do cliente, né? Vou colocar aqui alguns nomes aleatórios. Escolhi aqui o estado. Quantidade de módulos eram 4, né? Orientação, vou colocar aqui norte. A área do módulo. Vou botar 2,1. Estou colocando alguns números aleatórios aqui, só para ilustrar. Vou botar monofásico e residencial. E aí eu clico em gerar relatório. Agora é só aguardar. Pronto.
E você vê aqui pelo status do relatório, do orçamento, né, que já foi tudo concluído. Então eu vou lá na pasta. E aqui está o documento que ele gerou em PDF. Só esperar ele carregar aqui. Pronto, aqui está um relatóriozinho feito a partir de um template, né? Ele coloca aqui alguns dados fictícios, né? E aqui está um textinho trazendo aqui algumas informações sobre o empreendimento, né? Ele vai ser monofásico, residencial, potência máxima de 2,6 kW, 4 placas, uma área de 8,4 metros quadrados, orientado para o norte. E ele já calculou aqui o custo total desse material, a partir daquela minha lista, né, que foi exportada a partir do FreeCAD. E aí ele traz numa tabela o detalhamento. Temos aqui cada produto, a quantidade, custo e uma descrição. Certo? Então essa aqui é uma funcionalidade que você consegue implementar a partir do FreeCAD. E para finalizar o vídeo, eu quero mostrar aqui a macro, né, que eu utilizei. Esse aqui é o código feito em Python, e se você quiser utilizar é só copiar aí, é um código bastante simples, poucas linhas. E para criar uma macro, você vem aqui em cima, macro, macros, criar, você dá um nome e aí ele vai abrir uma página em branco e você copia esse código aqui e pronto. Depois é só usar conforme a conveniência. É isso.